Fala, torcedor do Palmeiras, torcedor rival. Bom, vamos lá. Tava aí de olho na rodada do Campeonato Brasileiro, ou melhor, né, no jogo entre Fortaleza e Flamengo. Gente, quem diria? O Fortaleza conseguiu vencer o Flamengo aí, né? E com isso continuamos na liderança. O Palmeiras continua só dependendo dele, né? O Palmeiras precisa vencer o Cruzeiro amanhã até o empate, a gente continua ali na liderança, a gente se mantém na liderança, tá? Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que tá rolando hoje nas redes sociais, ou melhor, começou ontem, tá? E também falar um pouquinho aí, se a gente, né, da ideia do Abel, se ele pretende entrar com um time titular, um time reserva, como vai ser o Palmeiras amanhã para enfrentar o Cruzeiro na Allianz Parque. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque eu tô aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês, gente, tô com a voz um pouco anasalada, mas enfim, né, vocês sabem que eu tô com a rinite atacada, inclusive eu tô falando com vocês aqui, mas meu ouvido tá tapado, os dois. Talvez eu esteja falando até mais alto que o normal, mas enfim, pra mim a minha voz tá baixa, sabe? Bom, não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar um pouquinho aí, né, de Flamengo e Fortaleza, ou melhor, Fortaleza e Flamengo conseguiu arrancar 3 pontos ali do Flamengo. O Flamengo até fez uma pressão ali absurda no segundo tempo, mas não conseguiu buscar o empate, né? E o Flamengo entrou com o time titular. Até fiquei surpresa, porque o Flamengo ganhou de 1-0 do Racing, né? Se bem que eles sabem que o jogo não vai ser fácil, que o Racing é um time. Eu ia falar um palavrão aqui, mas enfim, um time forte, vamos usar esse termo aí, e que vai dar, que vai dar no caso, trabalho para o Flamengo, né? Mas enfim, acho que faz pelo menos 4 jogos seguidos que o Felipe Luiz utiliza o time titular do Flamengo. E a pergunta que fica aqui é: amanhã, o Abel vai entrar com o time titular? O Abel vai entrar com o time misto? Ou o Abel vai poupar todo mundo, gente? Confesso pra vocês que eu não sei, tá? Mas algumas informações que chegaram é que o Abel pretende poupar os jogadores titulares do Palmeiras, tá? Não tenho certeza absoluta, mas as informações que chegam é que isso pode acontecer, tá? Tomara que não, gente, porque é um jogo importante pro Palmeiras tomar mais um fôlego no Campeonato Brasileiro de novo. Se a gente vence, né, o Cruzeiro, a gente abre 3 pontos para o Flamengo. Então é interessante isso, o Palmeiras poder vencer o Cruzeiro, apesar de que não vai ser um jogo fácil. Eu falo para vocês e repito, eu entraria com o time titular de início. Se o Palmeiras consegue fazer ali 1, 2 gols no primeiro tempo, aí você começa a mexer no time, né? O Felipe Luiz até mexeu ali no segundo tempo, ele, né, mudou o time do Flamengo e tal, mas ele entrou com o time titular. Eu acho que eu faria a mesma coisa com o Palmeiras, eu entraria com o time titular. Enfim, no segundo tempo ali começa a mexer, né? Porque se o Palmeiras entra com um time misto, um time reserva, enfim, e começa perdendo o jogo pro Cruzeiro, aí no segundo tempo tem que colocar os titulares, correr atrás do resultado, eu acho que cansa muito mais. Mas também é minha opinião, pode deixar aí a opinião de vocês, eu sei que vocês vão falar, ah, Cássia, mas tem risco de lesão, né? Enfim, jogador machucar. Gente, o risco de lesão acontece até no treino. Eu já vi jogador ter uma lesão tão feia no treino que tirou ele enfim, 6 meses de jogar, enfim. Então, eu não sei se dá pra. É óbvio, né? Vão falar, ah, mas o jogo tem mais intensidade. Mas eu acho que essas coisas, elas podem acontecer independente de ser um jogo oficial ou não, independente de ser um treino. Eu acho que o atleta, né? Ele, enfim, ele tá propício a acontecer esse tipo de coisa com ele. Deixa a opinião de vocês sobre isso. E aí, vamos lá. Inclusive a pergunta pro Flamengo aí, né? E aí, Flamengo, a CBF é verde pra vocês, né? Como é que foi? Vocês foram roubados hoje, né? Vocês perderam um roubado hoje do Fortaleza? Como é que foi? Porque, gente, sabe aquela campanha do Grito Não? Segundo a coluna do Fla, eu vou deixar o print aqui pra vocês verem. A torcida do Cruzeiro adota movimento contra o Palmeiras, time mais beneficiado pela arbitragem no Brasil, gente. Isso aqui foi postado ontem, tá? Ontem. Estão falando que nós somos o time mais beneficiado no Brasil. Em vídeos e imagens nas redes, os torcedores mineiros usaram a hashtag para protestar contra os favorecimentos ao clube paulista antes do jogo entre ambos. Bom, tem um vídeo aqui que foi postado por uma central ali do Cruzeiro. E, gente, de verdade, foi o único lugar que eu vi, né, que foi postado alguma coisa sobre essa hashtag. Eu não vi a torcida do Cruzeiro se mobilizando para falar que no grito não, enfim, eu não vi a torcida do Cruzeiro fazendo isso, tá? Eu vi essa página e um ou outro torcedor do Cruzeiro comprando a ideia do terraplanista, tá? Do torcedor louco do Flamengo, porque
Flamengo e Palmeiras ficou comprovado, mas muito comprovado. Você pode ser clubista o tanto que você for. Você pode vir aqui e falar pra mim que não, mas você sabe, no fundo você sabe que ficou comprovado, tá? Que não tem CBF verde, que não tem isso, que a arbitragem, ela é ruim. Vocês viram hoje, Vitória e Corinthians, o que aconteceu ali, daquele gol que, enfim, uns disseram que entrou, outros disseram que não, o VAR, né, foi chamado no VAR, e mesmo assim, eles falaram que a bola, pra mim, gente, aquilo foi gol, tá? Pra mim foi. Mas, enfim, a arbitragem, ela é péssima. Ela não está pronta para apitar nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, nenhum jogo, tá? Então não tem essa de CBF verde, essa hashtag no grito não, é vergonhoso. Mas eu já entendi, entendeu? Pro Flamengo, funcionou. Foi lá no jogo contra o Palmeiras, né? Vocês viram o que aconteceu no Maracanã. Então, se de fato a torcida do Cruzeiro vai adotar aí essa hashtag, porque sabe que funciona, né? No grito, funciona sim. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Deixa a opinião de vocês sobre esse jogo hoje de Flamengo e Fortaleza. Enfim, gol do Breno Lopes. Breno Lopes, gol do Breno Lopes. Eu achei que até o Daverson entraria, mas enfim, o Daverson não entrou. Golzinho do Breno Lopes, tá? E deixa a opinião de vocês sobre tudo que eu abordei e também de quanto vocês acham que o Palmeiras vence o Cruzeiro amanhã, se vocês acham que vence, tá? E, enfim, se vocês acham que o Abel vai poupar o time do Palmeiras, não vai entrar com o time misto, qual a opinião de vocês? Eu volto amanhã tem pós-jogo aqui no canal, tá bom, gente? Tô um pouco debilitada, mas estarei aqui pra trocar uma ideia com vocês. Tomara que o Palmeiras consiga virar a chavinha da Libertadores e vencer o Cruzeiro amanhã no Allianz Parque. Tamo junto? Vou ficando por aqui. Até mais. E avante, palestra.